Está em pauta no STF uma interrogação que envolve uma polêmica entre as igrejas e o Supremo, né? Inclusive, isso tem sido tema de discussão dentro da própria academia, como vários outros da nossa atualidade. Um dos ministros permitiu a reabertura de igrejas durante a pandemia. Essa decisão desagradou uma outra ala do colegiado e abriu o debate. Fechar a igreja agora é um atentado à liberdade religiosa? O que fala a Constituição? O que diz a lei? O que diz a Bíblia a respeito desse tema? É isso que a gente vai ver hoje. Eu sou Vitor Veiga e esse é o canal Eterno Vigilante. Fala, vigilantes, tudo bem? O ministro Cássio Nunes Marques foi precursor de uma polêmica ao julgar o caso do lockdown que foi imposto no estado de São Paulo. Ele liberou igrejas de abrir, desde que respeitadas as medidas de segurança que são recomendadas pelos órgãos de saúde pública. Ele afirma que nem se houvesse estado de sítio ocorreria uma restrição de liberdades tão ampla, tão grande, como a que está ocorrendo agora. A ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, alega que é um cerceamento de liberdade religiosa porque essas restrições impedem, inclusive, de fazer lives no local, como acontecia no ano passado, né? Porque não pode ter ninguém no templo, nem mesmo para isso. Do outro lado, a gente tem o ministro Gilmar Mendes, que vetou essa reabertura, alegando que a Constituição Federal não parece tutelar o direito fundamental à morte. Para ele, essa restrição está alinhada com as melhores práticas de saúde pública e com a decisão emitida anteriormente pelo STF de permitir que os estados e municípios adotassem medidas de distanciamento social. Isso quando o governo federal pretendia, lá atrás, a reabertura total. Sendo que ano passado, a única forma que você tinha, praticamente, de evitar que essa doença se alastrasse era a restrição de mobilidade. Ok, mas quem que está certo e quem está errado nisso tudo? A resposta mais sensata é os dois. No que diz respeito à legislação, a Constituição, de fato, resguarda a liberdade de culto, né? É um direito, uma garantia fundamental, portanto é inviolável. Lá no artigo 5º, inciso 6º, você lê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O artigo 208 do Código Penal diz que é crime perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, sob pena de 1 mês a 1 ano de prisão ou multa. Intolerância religiosa, por exemplo, a gente pode definir em nossa legislação como o cerceamento da livre manifestação religiosa. Por outro lado, quando a lei interpreta, ela não pode ser interpretada no texto cru. Por isso, quando existe alguma dúvida a respeito do texto da lei, é remetido ao STF ou a outro órgão jurídico para poderem deliberar sobre qual é a interpretação que se dá para a lei, né? Que é o que a gente chama de doutrina jurídica. É isso que ajuda a gente a compreender o contexto em que cada lei foi elaborado e para atender qual contexto. Nesse caso, estamos falando de restrições à liberdade de culto ocorridas por causa da religião da pessoa em si. Mas no contexto em que a gente está hoje, de mais de 4.000 mortes por dia numa pandemia, essas restrições de liberdade não são motivadas por intolerância religiosa. Se fosse assim, somente uma religião seria afetada. Da mesma forma que igrejas evangélicas e católicas estão sendo impedidas de realizar cultos, terreiros de candomblé, centro espírita, mesquita, tudo está sendo impedido também. Porque essa restrição ela não vale só para um. Então por que é justificável? No pensamento liberal, por exemplo, a restrição de uma liberdade só se justifica se houver outro direito sendo prejudicado. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, com uma certa ironia, lembrou, né, que nesse caso a restrição é para tutelar o direito constitucional à vida. De quem? Da pessoa que está indo para o culto? Não. Da pessoa que pode ser contaminada por quem está pegando Covid lá no culto. Entendeu? O problema desse debate é que o brasileiro ele sempre lembra 1/1000 de segundo dos direitos dele e se esquece que ele também possui deveres sociais. E nesse caso, você está onerando toda a sociedade quando exerce seu direito à liberdade. Por isso que se justifica leis de restrição de mobilidade nesse caso que a gente está vendo hoje, né? E pensa comigo, o direito de culto é o único que está sendo restringido com o lockdown? Não. Para começar, que lockdown é restringir o direito de ir e vir.
Alguns trabalhos, por exemplo, dependem de ser presencial, por exemplo. Construção civil. Não tem como um pedreiro fazer o trabalho dele home office, né? Do ponto de vista bíblico, vou ser bem honesto com vocês, eu não sou teólogo, não sou pastor, por isso eu estou deixando no link da descrição aqui o vídeo de um pastor para vocês terem uma segunda opinião a respeito, mas eu posso também fazer algumas afirmações a respeito disso, tá? Eu posso afirmar, por exemplo, que a gente não está falando da perseguição religiosa que existe na Coreia e na China, por exemplo, que os cristãos são mortos por serem cristãos. Nesse caso do Brasil, as pessoas podem ser mortas pelo contrário, por serem imprudentes. Tudo bem que lá em Hebreus 10, 25, por exemplo, fala para a gente não se afastar da comunhão com os irmãos, mas também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E essa é uma frase, inclusive, que Jesus fala para o diabo, quando ele está sendo tentado no deserto, e quando o diabo usou a Bíblia para colocar Jesus numa situação de risco à própria vida. Né? A palavra diz pegarão em serpentes e escorpiões, ok, fala isso. Mas eu estou deixando no link da descrição aqui, por exemplo, um pastor que se deu mal por interpretar isso literalmente. Ele foi mordido por uma víbora e morreu porque ele foi imprudente. Aliás, a respeito da prudência, Salomão já falava assim, eu, a sabedoria, habito com a prudência, né? E acho conhecimento nos conselhos. Também fala que quem se desvia do caminho da prudência repousa na congregação dos mortos. Posso afirmar também que existem vários padres e pastores que discordam diametralmente dessa decisão de reabrir a igreja, porque justamente é irresponsável. Eles entendem que eles estão colocando a vida das ovelhas deles em perigo, porque está expondo eles desnecessariamente à contaminação. E que dá para exercer também esse mesmo direito através da internet hoje em dia. Agora entra aí também um problema, né? A questão é a proibição de fazer live, porque aí eu vou ter que concordar com esse outro grupo, né? Não existe uma justificativa plausível nesse caso para você onerar, para você prender, por exemplo, se tiverem 5 pessoas dentro de um templo transmitindo ao vivo o culto, sendo que a área é de 200 metros quadrados em média das igrejas no Brasil. Aglomerar está errado? Está errado. Mas você proibir 3, 4, 5 pessoas de fazer uma live num local de 200 metros quadrados também está errado. Enfim, a liberdade de culto não é a única liberdade restringida com o lockdown. A religião cristã não é a única que está sendo afetada com essas sanções. E essa restrição também não é uma violação de direitos constitucionais à liberdade de culto, porque não está indo diretamente contra eles, né? Assim, desde que permita prática religiosa que seja compatível com essas restrições, né? Se o lockdown funciona, se ele não funciona, eu também não sou cientista. Estou deixando aqui embaixo pesquisas que são realizadas por cientistas da área. Estou deixando o podcast da Fiocruz aqui embaixo a respeito do assunto, aí vocês tiram suas próprias conclusões. Mas eu vou adiantar. Todos os que eu encontrei são a favor de lockdown como estratégia de contenção de pandemia. Eu não encontrei artigo bem embasado que diga o contrário. Mas esse canal é democrático. Se você quiser argumentar a respeito nos comentários, pode argumentar, indique uma pesquisa que seja bem fundamentada, e a gente até pode fazer um vídeo depois considerando essa outra posição, tranquilamente. E você? Como que a pandemia tem afetado a sua liberdade de culto? Você quer compartilhar essa experiência com a gente? Comenta aqui embaixo, né? De repente a gente pode até fazer um outro vídeo só a respeito das mudanças que a pandemia ocasionou no cenário religioso, por exemplo. Então nós chegamos ao final desse vídeo, mas na semana que vem tem mais, porque nós queremos um país livre e para isso nós precisamos continuar vigiando. Quer ser um vigilante com a gente? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Seja os nossos olhos e ouvidos, tá bom?